O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Podem sentar-se. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, dentro deste mês vocacional, mês de agosto, nós estamos celebrando o quarto domingo, e neste quarto domingo nós somos chamados a olhar para a vocação leiga, por todo o trabalho que os leigos realizam na igreja. Para nós diferenciarmos, meu irmão e minha irmã, leigos são todos aqueles que não são ordenados. Não é leigo na igreja os bispos, os padres e os diáconos, porque são homens ordenados, configurados a Cristo Jesus. Ser leigo, querido irmão e irmã, não significa, porque tem muita gente que diz: eu sou leigo neste assunto, eu não sei nada. Não, ser leigo não é ser ignorante, não é saber nada. Ser leigo é não ser ordenado. Por isso a igreja olha com carinho para tantos homens e mulheres, pais, mães de família, jovens, tantos que se dedicam ao serviço do reino de Deus, na evangelização, nos movimentos, nas pastorais, no zelo com a casa de Deus. Nós olhamos hoje para todos aqueles que exercem o trabalho nas lideranças das nossas comunidades, nosso conselho econômico, nosso conselho pastoral. Enfim, são tantas e tantas pessoas que doam a vida, que gastam a vida a favor do reino de Deus. Todos nós somos operários do reino de Deus. Todos nós estamos a caminho, em construção deste reino de paz, de justiça, desse reino de amor.
Por isso hoje nós rezamos, agradecemos a Deus por todos que trabalham em favor do reino da paz, da justiça e do amor. De um modo especial, agradecendo a Deus todo o trabalho também aqui na matriz, na liturgia, todo o trabalho no zelo, nos cuidados com a casa de Deus, principalmente neste momento, né, das obras da igreja, que não é fácil, né? A gente celebra a missa, termina a missa, tem que desmontar tudo, porque amanhã as obras continuam. Chega o dia de missa, tem que limpar tudo para celebrar a missa, organizar tudo. Enfim, são tantas pessoas que trabalham, que lutam para que o reino de Deus seja instaurado neste mundo. Então, a todos que Deus abençoe. Nós hoje, neste 21º domingo do tempo comum, a liturgia da Palavra de Deus vem nos revelar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, reunido com seus apóstolos, ele pergunta, no dizer do povo, dos homens, quem é o Filho do Homem? O mundo não conhece Jesus. Aqueles que não amam Jesus não podem conhecê-lo. Aqueles que negam Jesus, que preferem as coisas, né, deste mundo, jamais irão conhecer a Jesus. Só pode conhecer Jesus quem tem uma vida de intimidade com Ele, na oração, na palavra de Deus, na Eucaristia. Só pode identificar a identidade de Jesus, de fato, quem tem a experiência do seu amor. Por isso, Jesus volta para os seus discípulos e pergunta, e para vós, quem sou eu? Esta pergunta hoje, meu irmão e minha irmã, também é para nós que somos a Igreja de Cristo, e para vós, quem sou eu? Cada um deve identificar dentro do seu coração quem é Jesus para você. Jesus tem algum sentido na tua vida? Jesus, ele tem lugar no teu coração, na tua casa? Quem é Jesus para você? Pedro, que é a voz da igreja, ele responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro consegue entrar na ciência, na profundidade da ciência divina, e ele consegue identificar a identidade de Jesus. Tu és Deus, tu és o Filho do Deus vivo. Querido irmão, querida irmã, Pedro era o discípulo que mais amava Jesus. Ele era o discípulo que estava mais próximo de Jesus, o discípulo que caminhava, né, ali junto, lado a lado com Jesus. Só pode conhecer a Jesus quem é próximo. Só pode conhecer a pessoa de Jesus, de fato, quem tem esse relacionamento de amor, de fidelidade, na oração, na escuta da palavra, quem tem experiência, né, da sua misericórdia. Pedro, que é a voz da igreja, ao identificar a pessoa de Jesus, a sua identidade, Jesus vai dizer, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, não foi um ser humano quem te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus.
Querido irmão, querida irmã, a segunda leitura da carta de São Paulo nos mostra a profundeza da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Quem busca essa ciência divina, quem busca a sabedoria divina, consegue mergulhar nas profundezas, de Deus e conhecer a riqueza da sua misericórdia. Por isso, Jesus vai dizer para Pedro: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu gostaria que nós entendêssemos que muita gente tem ilusão de querer ficar mudando de igreja em igreja, não se firma na sua fé, ao ponto que Jesus, ele não fundou as igrejas. Ele não disse sobre ti, eu construirei as minhas igrejas, mas sim sobre ti, sobre esta pedra, eu construirei a minha igreja. A igreja de Cristo é única no mundo, meus irmãos e irmãs, é única. Todas as igrejas existentes no mundo, mesmo que caminham separados, queiram ou não, formam uma única igreja de Cristo. Todas as igrejas existentes no mundo, queiram ou não, se alimenta da fé da Igreja Católica, porque ao comungar a Eucaristia, o pão da vida, nós estamos comungando pela salvação do mundo. E todas as igrejas recebem desta mesma graça que nós recebemos, porque formamos uma única igreja. Não existem as igrejas de Cristo, mas existe uma única igreja. E esta igreja, amada esposa do Cordeiro, é a que Jesus reconhece, fundada sobre a fé de Pedro. E Jesus vai dizer para Pedro: e as portas do inferno nunca poderá vencê-la. Irmãos e irmãs, a igreja de Cristo, tudo que se contrapõe contra ela, nada poderá vencê-la. 2026 anos já em que Cristo fundou a sua igreja, muitos e muitos já tentaram acabar com ela, mas quem briga contra a igreja é contra o próprio Cristo que está comprando a briga. Porque a igreja é de Cristo. Sobre ti eu fundarei, não a tua igreja, mas a minha igreja. A igreja é de Cristo. A igreja é fundada por Ele. A igreja é governada por Ele. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, meus irmãos e irmãs. E Jesus vai dizer para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Nós ouvimos a primeira leitura, Sobina, que era administrador do palácio real do rei, ele tornou-se infiel. Então Deus vai dizer pelo profeta: já que te tornastes infiel, vou te depor do cargo e nomear outro. Nomear Eliacim, filho de Osias, a este eu entregarei a chave do palácio. Quando ele abrir, ninguém pode fechar. Quando ele fechar, ninguém pode abrir. Irmãos e irmãs, entregar as chaves na mão
é dar o poder real, é dar o pleno poder, a plena autoridade para que a pessoa possa agir. Por isso Jesus vai dizer para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Esta é a autoridade de Pedro. Hoje, para nós, o Papa Leão é o Pedro na igreja. A autoridade da igreja não é autoridade humana, não é autoridade que vem de homens, mas é uma autoridade que vem do alto. Por isso, a única igreja que liga aos céus ou desliga é a igreja que Cristo fundou, essa igreja fundada sobre a fé de Pedro. E como nós temos que ter consciência da nossa fé católica. Como nós temos que ter consciência da nossa fé católica, meus irmãos e irmãs. Porque querer ficar mudando de religião para cá ou para lá é pura ilusão, né? Ah, mas eu não estou bem aqui na minha igreja. Mas não é a igreja que não está bem, é você. É você que não tem essa experiência do amor de Cristo. Nós tivemos esta semana uma formação de segunda-feira à tarde até quinta-feira na hora do almoço em Dourados. Toda a diocese, todos os padres, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas. Nós tivemos uma formação com o bispo de Leopoldina, Minas Gerais, o Dom Edson. Ele veio falar para nós da atualidade da informática do momento sobre inteligência artificial. E ao dar a formação, ele dizia aquilo que eu sempre digo, que eu gosto de dizer aqui para nós, irmãos e irmãs. Ele dizia: olha, nunca queira acertar sozinho. Não queira você ser o dono da verdade. Não queira você acertar sozinho, porque você vai caminhar solitário. É melhor você errar com a igreja e caminhar junto em comunhão com o presbitério da igreja, em comunhão com os bispos, do que você querer acertar sozinho, seguir você a tua maneira de ser. Não existe isso na igreja. Nós somos chamados a caminhar juntos na mesma comunhão de amor com toda a igreja de Cristo. Se errar, erramos juntos, mas acertar sozinho não faz parte da nossa fé católica. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, olhando essa dimensão da igreja, que nós possamos crescer na nossa fé, na nossa maturidade cristã e olhar para a dimensão da igreja de Cristo, que vai muito além da ciência humana, vai muito além de qualquer outro conhecimento humano, vai muito além de qualquer outra situação de individualismo que nos ensina coisas contrárias à comunhão de igreja. Por isso, eu sempre prezei e prezo. Posso até errar, mas eu erro com a minha igreja. Sempre prezei e prezo pela comunhão de igreja. Comunhão com o presbitério, comunhão com todos os bispos, comunhão com o Papa.
Assim, nós caminhamos na certeza da vida eterna, na certeza de que um dia reinaremos com Cristo. Que Deus nos abençoe, Deus nos ilumine e que esta nossa fé nos dê a certeza de que nós estamos na Igreja de Cristo, no caminho da salvação.